perguntas que falam sobre igreja que muitos crentes respondem de uma forma errada. Eles falam que em igreja, sim, você não deve adorar em quatro paredes. Então, ou seja, você não deve se adorar dentro da igreja, mas se adorar em todos os lugares. Isso eu concordo, mas eu quero trazer uma fala incrível que fica em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais que o de vocês, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia de Jesus está voltando. A gente não pode desperdiçar nossos tempos ficar criticando que Deus não está somente na igreja, e a igreja se nos traz salvação. Tem uma fala aqui sobre o Sérgio, ele disse uma coisa muito verdade. Ele disse que a igreja sim não traz salvação, mas a igreja te ajuda a você ficar firme e forte na presença de Deus. Porque no mundo, o que pode tirar a pessoa do mundo, um cristão do mundo, ir para o mundo, é o próprio cristão. Tem uma fala que eu falei, estava refletindo, que um cristão, ele tem esse poder de tirar o cristão dentro da presença de Deus, se você não for firme e forte. Eu queria também dizer em Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz: pois aonde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus estava afirmando que onde que vocês estiverem adorando, Ele vai estar junto com vocês, dentro da igreja, dentro na sua casa. Mas se vocês não tiverem, se vocês falarem que o cristianismo ele é feito para adorar somente na sua casa, desculpa te dizer, mas o cristianismo não é um solo, mas o cristianismo ele serve para como fosse uma comunidade, vocês se ajudando uns aos outros, como diz no Hebreus. Você se fortalecer na presença de Deus, estáis pronto para a chegada do nosso mestre. Eu quero também dizer em Romanos capítulo 12, versículo 4 a 5, que diz: assim como é onde nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos as mesmas funções. Assim também em Cristo nós que somos muitos formados um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Desculpa. Nós somos mais ou menos um membro. O que Paulo está restando aqui em Romanos, que nós somos um membro do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, que é o cérebro. Nós somos apenas o corpo de Cristo. A gente não deve ficar brigando com os nossos irmãos na igreja por conta de liderança ou algo do tipo, porque a gente somos no corpo de Cristo, um membro com mão, pé, ou até mesmo esqueci essa parte aqui, até mesmo essa parte, eles não brigam com os outros, e sim, eles se unem para nos ajudar. Então, o membro de Cristo, ele não deve brigar com uns aos outros. Você não vê o coração brigando com o cérebro brigando com o coração. Mas sim, o cérebro ele tem uma função e o coração ele tem a mesma função que o cérebro mesmo exerce. Então, nós somos o corpo de Cristo. A gente não deve ficar brigando com nossos líderes da igreja ou até mesmo brigar com nossos irmãos do lado de fora. Porque nós somos o corpo de Cristo. A gente deve reunir nossas forças, reunir nossas falas como de estudos e falar o que a gente realmente faz na presença de Deus. Então lembre-se de uma coisa, o cristianismo ele não serve só apenas. O cristianismo ele é uma comunidade que nós ajudamos uns aos outros. Então, se você fala que o cristianismo é fora de igreja, que o cristianismo na igreja não traz salvação, eu quero dizer uma coisa, que isso realmente é verdade, que a igreja não traz salvação, mas ele prepara, ele fica firme eles te preparam, os irmãos da igreja te preparam e deixam você firme na presença de Deus até quando o Senhor nosso Mestre de Cristo Jesus ele vier. Então, lembre-se de uma coisa, se você está na igreja, fique na igreja. Se você está numa igreja de seita, que é uma igreja que não prega a Bíblia, ou lê outro livro, sai dessa igreja, sai rapidamente.
E se você tá numa igreja que é uma igreja modernista, onde que aceita tudo, aceita todos, aceita qualquer coisa, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês: saia dessa igreja também. Porque a igreja onde que aceita tudo, menos o evangelho, é uma igreja que não tem Cristo no meio. Porque eles não querem colocar o cristianismo, o nosso Cristo Jesus no meio. Então saia dessa igreja rapidamente e busquem outra. E não fiquem somente brigando com os irmãos. Eles não briguem com os irmãos, sim. Ouve o que eles dizerem, pratique, mesmo se ele estiver certo ou errado, pratique e fala também a sua opinião própria, mas conformada à palavra de Deus. Não briguem com eles. Eu quero dizer isso para vocês, que o cristianismo não é feito somente para uma coisa sozinha, mas o cristianismo serve para uma comunidade conjunto. Bom, obrigado por esse vídeo, que Deus te abençoe, multiplicar na sua vida. E eu quero trazer isso pra vocês. Grande beijo com vocês. Até o próximo vídeo. Falei, fui. É nóis. Tchau.